Oi, gente, eu sou a Lu Vasques e tô aqui de novo para trazer mais algumas dicas bacanas e úteis para o nosso dia a dia. A dica de hoje é sobre como acomodar de um jeito bacana e prático os pincéis de maquiagem. Esse potinho aqui, que eu trouxe para vocês darem uma olhadinha, fui eu mesma quem fez. Usando um material barato, que muitas vezes vocês possam ter até em casa, e fica bem bonitinho, fica diferente, super personalizado e prático também para o uso dos pincéis. No caso deste meu potinho, tô guardando os pincéis de rosto. Eu separei um potinho para o rosto e um potinho para olhos. Então, no caso, esses são os pincéis de cerdas para o rosto. Além dele ficar com um visual legal, ele protege o cabo dos pincéis, porque um não fica em contato com o outro, ele não arranha. Sem contar a praticidade, porque eles já estão todos aqui e fica aqui no meu ateliêzinho para poder facilitar na hora do make. Eu vou ensinar para vocês agora como foi que eu fiz esse potinho. É super fácil, super prático e, como eu disse, pode ser que vocês tenham o material todinho em casa. E caso vocês não tenham algum dos itens, também não precisa se preocupar, porque é um material bem baratinho. Então, vamos lá. Eu usei esse copo é igualzinho àquele. Não é um copo de vidro, é um copo de plástico. Lembra bem, é um acrílico, né, na verdade. E eu paguei super baratinho e eu optei por ser assim, mas pode ser um copo de vidro também, ou um copo totalmente de plástico, não tem problema. Fica a critério de vocês. Então, eu comprei esse copo, comprei um rolo de fita de voal, que é essa fitinha que ela tem as beiradinhas de cetim e o meio dela é bem fininho, como se fosse aquele tecidinho de cortina, que a maioria das pessoas tem cortina desse material. Comprei preta, da cor preta, e comprei um rosa, uma fita de cetim, a mais fininha que tem. A espessura dela é 4 milímetros. Ela é a mais fina de todas. E comprei um rosa pink bem forte para destacar no preto. Então, e outra coisa também, que no caso eu comprei, eu já uso bastante esse material, que é uma cola de silicone líquido. Não é a cola de silicone, aquela de tubo, parece um tubo de pomada que vende em loja de material de construção. Não é aquela. Chama silicone líquido. E ela é encontrada em lojas especializadas, lojas de artesanato. É super baratinho. Um tubinho desse, eu sempre compro o menor, que é esse. Custa R$2, às vezes nem isso, às vezes até um pouco menos. E eu compro o pequeno porque ela resseca. Se você não for usar bastante, ela acaba ressecando, porque tem aqueles tubos maiores. Mas é bem baratinho. E por que eu gosto dessa cola? Porque além ela te dá a possibilidade de usar pouca quantidade em lugares pequenininhos, um acabamento melhor. Se você errar também, você consegue, com cuidado, com um estiletezinho, você consegue tirar as rebarbinhas e não estragar o seu trabalho. Ela seca muito rápido, tanto quanto a cola quente, e ela não é muito, ela apesar de ser silicone líquido, ela não é tão líquida, ela é meio pastosa. Então assim, eu adoro essa cola. A maioria dos trabalhos de arte que eu trouxer para vocês, ou que eu faço, vocês vão ver que eu sempre uso essa cola. Então é legal, é uma dica bacana. Mas quem não gosta, quem não encontrar, pode usar também a cola quente ou algum outro tipo de cola. Eu só não recomendo o silicone comum, porque ele tem um cheiro muito forte, né? Então, como no caso a gente vai usar para pincéis de maquiagem, talvez prejudique, eu não sei, eu não usei. Mas enfim, essa é a dica. Então, vamos ao que interessa. Como eu fiz? Eu peguei o copo, né? Ele veio com algumas etiquetinhas, limpei, deixei ele bonitinho. Peguei a fita de voal. A cola eu peguei com um palitinho de dente, com auxílio de um palitinho de dente. Eu fui passando aos poucos nessa partezinha de cetim, né? Eu fui passando a cola para não, porque como no meio ela é transparente, então às vezes pode ficar a marca da cola, não fica tão legal. Então, com cuidado, com o palitinho, eu fui passando em toda essa bordinha e fui colando
em toda a volta do copo. Fui passando em toda a volta do copo. Quando chegou no meio, quando chegou na emenda, eu fechei bem direitinho, cortei e deixei uma emendinha. Esperei secar um pouquinho, é bem rapidinho. Daí eu peguei a fitinha fininha, e fui colando bem no meio da fita de voal. Também fazendo o mesmo processo, passando a cola e passando em toda a lateral do copo. Ó, fui passando no meio, passando tudo por toda a borda até chegar na mesma emenda, de modo que ficasse a emenda no mesmo lugar da fita preta. Daí no final, aonde ficou as duas emendas, eu optei por eu fiz um lacinho comum, laço que a gente faz no cadarço, laço comum de voal, com a fita preta de voal, né? Aí você corta do tamanho que você quiser. E para fazer um charme, uma coisinha diferente, eu peguei um pedacinho da fita rosa e colei bem no meinho do lacinho, bem no nozinho, para fazer um charminho. E no centrinho do lacinho, eu coloquei um strazinho, que eu comprei essas cartelinhas, que o pessoal fala que é para colar em celular e tal, mas eu uso às vezes para pôr na unha, eu uso para essas coisas de artesanato. Então, ó, pode ver, usei duas miçanguinhas só, que eu fiz num outro potinho. Eu vou mostrar pra vocês aqui. Olha que bonitinho. Pra guardar os cotonetes. Eu fiz a mesma coisa, só que esse potinho já é um potinho próprio pra guardar cotonete. Só que como ele é assim, sem gracinha, eu quis fazer um conjuntinho. Então, eu fiz o mesmo processo. Podem ver? E aqui eu também colei o strazinho roxinho aqui. Tem prata, tem várias cores. E a fita vocês também podem escolher o que vocês quiserem. Eu vi um outro dia uma outra menina que infelizmente, peço desculpas, eu não lembro o nome dela, em um blog que ela fez também alguma coisa um pouco parecida com isso, só que em vez dela fazer com laço, ela colocou umas flores de fuxico. Também é uma ideia, fica legal, ou mesmo esses adesivos para scrap, tem uns bacanas, tem uns que são de mulher mesmo, com batonzinho, coisas assim, que também é legal, também dá pra usar e deixar a imaginação correr solto. Até pingente, sabe? Aquele brinco que você não usa mais, que ficou um coraçãozinho, alguma coisa, dá pra pôr. É mais pra tampar a emenda da onde ficou aquela emendinha da fita, né? E outra coisa, né, que nem eu fiz esse potinho para os pincéis de rosto. E esse aqui, depois eu vou terminar de fazer, eu vou colocar as fotos lá no blog. Esse vai ficar com os pincéis para os olhos, né? Então, é uma dica, mas vocês podem pôr tudo no mesmo. E o segredinho, o charme, que vocês devem estar esperando. O que é isso aqui? São miçanguinhas. Eu fui lá na 25, né? Que vocês já sabem que eu adoro. E comprei um saco. Como eu quis essa miçanga, só tinha saco de meio quilo. Eu paguei R$14 esse saco de meio quilo. Mas existem saquinhos menores, existem saquinhos pequenininhos e tal. Mas aqui eu queria essa miçanga que ela é um pouquinho furta-cor. E aí eu coloquei mais ou menos na altura da onde ficou a fita. E aí é só ir colocando os pincéis depois. Outra dica, se você não quiser gastar e não quiser comprar miçanga, também dá pra fazer esse mesmo truque, essa mesma dica com sal grosso ou com arroz. Com grãos de arroz também dá pra fazer. E existem outras miçangas, existem miçangas maiores, né? Outros tipos de coisa. Mas eu optei por fazer dessa forma, né? Então, fica aí uma dica legal, uma dica bacana. Não esqueçam que os pincéis precisam ser higienizados, principalmente porque eles vão ficar assim abertos. Mas isso é um outro assunto para um outro vídeo. Antes da gente encerrar, eu queria só falar que muita gente me perguntou do primeiro e do segundo vídeo que esmalte eu estava usando naqueles vídeos. O esmalte é o Sereia, que eu usei no primeiro e no segundo vídeo. Que eu estava usando é o esmalte Sereia da Ana Hickman, verdinho, tá? Algumas meninas me perguntaram. E já me adiantando, o esmalte que eu estou usando hoje
é o Conchinha, também coincidentemente da Ana Hickman também. Ele, aqui no vídeo e na luz, ele dá a impressão de ser um rosa, assim, mas na verdade ele é um alaranjado, um tipo de candy color bem legal. Esse esmalte, ele já é de uma coleção antiga, é um pouquinho difícil de achar, é mais fácil de achar pela internet do que em perfumaria. Eu achei perdido de verdade na Ikezaki, aqui em São Paulo. Ele tava, coitado, muqueado lá no meio de um monte de coisa, eu resgatei ele e consegui. E, né, antes de alguém, né, querer saber, esse acabamentozinho aqui foi dessa cartelinha de adesivinhos aqui, importados, que tem também em qualquer perfumaria. Eu comprei também, aproveitei meu passeio na 25 e comprei lá. Então é isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado da nossa dica de hoje, que vocês aproveitem bastante e façam aí. Manda foto pra gente do que vocês fizerem, mande comentários. Estou esperando vocês lá no blog, lá na página, no nosso e-mail. E espero que tenham gostado. Beijo na bochecha.